chat e nas perguntas. De vez em quando eu vou ficar olhando as perguntinhas aqui para não esquecer. Então, vamos lá, pessoal. E aí, galerinha, tranquilos? Na aula de hoje, a gente vai terminar o assunto de propriedades periódicas que nós já começamos na aula passada e a gente vai discutir, conversar um pouquinho sobre as ligações iônicas, o que são as ligações iônicas, dar um início à ligação intermolecular, ou ligação interatômica como um todo, né? Mas, recapitulando, na aula passada nós vimos a tabela periódica, como que a tabela periódica está organizada em grupos ou famílias e períodos, colunas e linhas. E aí a gente viu que tem algumas peculiaridades na tabela, a gente viu que tem algumas congruências, algumas propriedades que vão se repetindo na tabela, nos elementos como um todo. E aí nós vimos algumas propriedades periódicas já. Quais as propriedades periódicas que nós já vimos na aula passada, dos elementos da tabela? Nós vimos a valência. O que é valência? Valência é a capacidade que os átomos têm a se conectar com outros átomos, e você vai medir valência pela quantidade de átomos de hidrogênio em que um átomo se conecta. E aí a gente sabe que existe um padrão de valência entre os elementos. Nos metais alcalinos, a valência é 1, alcalinos terrosos, a valência é 2. Aí lá no grupo do boro, valência 3, no grupo do carbono, valência 4, nitrogênio, valência 3. Aí os calcogênios, valência 2, e os halogênios, valência 1. Beleza? Tem esse crescidinho aí de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Isso. Mas enfim, valência não é algo tão importante para vocês saberem. Mas a gente viu também raio atômico. O que é o raio atômico? Raio atômico é o raio de uma esfera normal. Vocês podem ver em círculos, que o círculo é o quê? O raio do círculo é a distância do centro até a extremidade do círculo, certo? Certo, né? Raio de uma bola, de uma esfera, é a distância do centro da esfera até a extremidade. Raio atômico é a mesma coisa. É a distância do centro do núcleo do átomo até a sua extremidade. Onde é que é a sua extremidade? É o seu elétron mais externo, aquele elétron que está mais longe do núcleo. Isso é raio atômico, é uma distância. Raio atômico é uma distância que vai medir. Normalmente é medida em nanômetros ou picômetros. São as medidas mais utilizadas para raio atômico. Aí, energia de ionização. Essa foi a propriedade que nós conversamos por último, que basicamente é aquela troca que você faz. Você quer tirar um elétron do átomo. Para você tirar um elétron do átomo, você tem que fornecer uma energiazinha para o elétron ficar feliz com aquela energia e te dar para o átomo ficar feliz com aquela energia e te dar um elétron de brinde. É aquela troca que você dá uma balinha e pega um pirulito. Basicamente isso. E eu conversei também que conforme esse elétron vai ficando mais próximo do núcleo, mais energia eu tenho que fornecer. Quanto mais perto do núcleo, lembra que a força de atração do núcleo e do elétron é maior. Logo, a energia que você vai ter que fornecer para arrancar esse elétron é maior também. Beleza? Só revisando o que a gente conversou. Então, nesse ponto de energia de ionização, para você tirar os elétrons, você precisa fornecer energia. Você vai fornecer energia, tira elétrons. Fornece energia, tira outros elétrons. Pita, posso tirar vários elétrons de uma vez só? Na prática, sim, mas na teoria, não. Por que não? Porque você vai fornecer uma energia para tirar um elétron. Depois, você vai fornecer uma energia maior para tirar outro, porque se o outro elétron está mais perto do núcleo, logo ele precisa de uma energia maior para sair. E assim você vai tirando os elétrons, até que você vai acabar os elétrons de um átomo, até que você vai tirar todos, mas vai fornecendo uma energia cada vez maior. Quanto mais perto do núcleo, mais energia você tem que fornecer para arrancar o elétron, porque a força de atração é maior. Beleza? Agora, vamos falar de coisas que a gente não conversou ainda, que vai ter um pouquinho a ver com a aula de hoje também. Eletroafinidade. O que é eletroafinidade? Eletroafinidade é uma energia. Uma energia que o átomo vai liberar, é uma quantidade de energia que o átomo libera quando ele recebe um elétron. Pita, peraí, Pita, calma lá. A gente acabou de falar de energia de ionização. Energia de ionização, você falou que você tem que dar uma energia para o átomo liberar o elétron. É isso, Pita? Certíssimo. É isso aí. Você dá uma energia para o átomo, que é essa energia de ionização, e o átomo libera o elétron para você. Eletroafinidade é como se fosse a operação reversa. Quando você quer dar um elétron para o átomo receber aquele elétron, o átomo está tranquilo. O átomo está normal, está na dele, está suave. Para ele receber um elétron, ele tem que fazer o quê? Ele tem que liberar energia.
ele tem que liberar energia para poder manter o nível de energia equilibrado. Porque, olha só, olha a minha mão aqui, ó, todo mundo. Eu tô com o átomo, energia do átomo aqui e a energia do elétron aqui, certo? Energia do átomo, energia do elétron, tá na mesma linha. Se eu quiser dar um elétron pro átomo, a energia do elétron vai subir. Eu não posso ter esse desnivelamento. Eu não posso que a energia do elétron suba. Então, o átomo vai liberar energia para ficar no mesmo patamar do que ele precisa, para ficar estável. Então, quando você quer tirar um elétron do átomo, você dá energia para ele. Quando o átomo quer receber um elétron, ele libera energia. Deu para entender? Essa energia que você dá para ele perder o elétron é energia de ionização. A energia que o átomo libera para ganhar elétron é eletroafinidade. E aí, quanto maior é essa energia que o átomo libera para ganhar esse elétron, ele é mais eletronegativo. E isso significa que ele tem mais tendências a ganhar elétrons. Então, anotem aí. Quanto maior é a eletroafinidade, maior é a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. Beleza? Quanto maior é a eletroafinidade, maior é a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. Por que, Pita? Porque se ele libera muita energia quando ele ganha elétron, para ficar estável, normalmente o átomo vai tender a querer liberar essa energia. Por que isso acontece? Porque sim. Vocês saberem o motivo já é muito avançado, não tem necessidade agora. Você tem que saber quando o átomo quer ganhar elétrons, ele vai liberar mais energia. Quanto mais energia ele libera, mais elétrons, mais tendência a ganhar elétrons ele tem. Essa energia seria a absorção de fótons? Não necessariamente, Dan. Não necessariamente. São coisas diferentes. Eletroafinidade é só uma energia que o átomo libera quando ele recebe elétrons. Não necessariamente tem a ver com fótons. Pode ser que tenha, mas não precisa. Nem sempre quando o átomo recebe elétrons, ele vai liberar fótons. Ou absorver fótons. Tá bom? Aí, isso é eletroafinidade. Logo, se eletroafinidade é a energia que o átomo libera quando ele ganha elétrons, ou seja, quanto mais eletroafinidade, mais elétrons ele ganha, energia de ionização é o quê? É a energia que para tirar um elétron. Então, quanto maior é a energia de ionização, maior é a capacidade do átomo de perder elétrons. Estão comigo? Perdão. Calma lá. Para o que eu falei agora, Quanto maior é a energia de ionização, menor é a capacidade do átomo de perder elétrons. Por que isso agora? Se eu quero tirar um elétron, eu vou fornecer uma energia. Só que se eu quero tirar se eu fornecer muita energia, se eu tiver que fornecer muita energia para tirar um elétron, a energia de ionização dele vai ser menor. A energia de ionização dele vai ser maior. Exatamente isso. Quanto maior é a energia de ionização, mais difícil é de tirar o elétron. Porque se ele tem muita energia, se eu tenho que dar muita energia para o átomo para ele perder o elétron, a capacidade dele de perder é maior. Então, quanto maior é a energia de ionização, menor é a capacidade do átomo de perder elétrons e é mais difícil eu tirar elétrons do átomo. Ou seja, normalmente, não é sempre, átomos que têm uma energia de ionização muito alta, ou seja, que eu tenho que fornecer muita energia para tirar o elétron, são átomos também que têm uma eletroafinidade muito alta. Eles liberam muita energia quando eles recebem. O que significa? São átomos que normalmente eles querem ganhar elétrons e não querem perder. Tá bom? Átomos que têm eletroafinidade alta querem ganhar elétrons, e átomos que têm energia de ionização alta não querem perder elétrons. E normalmente esses átomos são os mesmos. Quem quer ganhar não quer perder. Deu para acompanhar? Um é inverso do outro, né? Não necessariamente. Energia de ionização alta quer dizer eletroafinidade alta também. Porque se eu quero ganhar elétrons, eu não quero perder. Se eu não quero perder, eu tenho energia de ionização alta. Se eu quero ganhar, eu tenho eletroafinidade alta. Deu para entender? Não, deu sim. O único que é inversamente proporcional, acho que é o raio atômico, não é? Todos estão meio que na mesma base. Isso, exatamente. A gente vai ver isso no próximo slide. Tá legal? Tem nome para essa energia? Dan, você estava falando da energia que o átomo libera
quando ele recebe elétrons, a gente dá esse nome a essa energia o nome de eletroafinidade mesmo. É a capacidade, capacidade não, é a energia que ele libera, é a quantidade de energia, é a eletroafinidade. Agora, a gente tem a eletronegatividade. Prestem atenção, são duas coisas diferentes. Eletroafinidade é a energia que o átomo libera. Como o Dan falou aí, como o Dan perguntou, é o nome que a gente dá à energia que o átomo libera, é a eletroafinidade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair outros elétrons quando esses outros elétrons estão ligados a algum elemento, a algum átomo diferente do que você está trabalhando. Então vamos lá, Pita. Eletroafinidade é uma energia e eletronegatividade é uma tendência. É isso mesmo? É isso. Ou seja, eletroafinidade eu consigo medir com joule, com quilojoule, com caloria, que são unidades de medida de energia, e eletronegatividade eu não consigo medir por isso. Porque eletronegatividade não é uma energia, é uma tendência. A gente vai usar outras unidades, mas que não interessam aqui, tá bom? Essa tendência é o quê? É basicamente a tendência que um átomo tem de roubar elétrons de outros átomos. É só isso. A eletronegatividade é isso. É a tendência que um átomo tem de roubar elétron de outros átomos. Pita, então, quem tem eletronegatividade alta tem eletroafinidade alta? Tem. Necessariamente, se eu tenho eletronegatividade alta, eu tenho eletroafinidade alta também. E também eu tenho energia de ionização alta também, porque ele não quer perder elétron. Quem tem eletronegatividade alta não quer perder elétron e quer ganhar. Ou seja, energia de ionização alta, eletroafinidade alta e eletronegatividade alta também. Aí, a gente vai vir... todo mundo entendeu o que é eletronegatividade? É uma tendência, é uma capacidade só. Eletronegatividade assim, é uma vontade que o átomo tem. Por exemplo, eu gosto de comer pizza. Eu tenho tendência a comer mais pizzas do que as outras pessoas que não gostam. Então, se eu gosto de comer pizza, se eu tenho essa tendência, quer dizer que eu tenho essa capacidade a mais. Ou seja, os átomos que têm uma eletronegatividade alta, eles têm uma capacidade a mais de atrair elétrons para eles. Todo mundo entendeu? Beleza? Acho que sim. Por enquanto, eu estou falando mais separadamente. Mas se alguém não entender, pode falar. O flúor e o hidrogênio, quem perde, quem ganha, a gente vai falar isso depois, mas relaxou. A gente vai falar mais pra frente, pode deixar. E aí, a gente tem uma outra propriedade periódica que é densidade e ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é densidade? Densidade a gente falou lá na primeira aulinha. Lá na primeira aulinha. Primeira aulinha a gente falou de densidade. Densidade é o quê? É a massa sobre o volume. É só isso, Peter, é só isso. Como é que eu meço a massa de um átomo? Unidade de massa atômica. A gente já viu, é o Uzinho. Como é que eu meço o volume de um átomo? Você vai calcular a partir do raio atômico. Se você sabe o raio atômico do átomo, você sabe o volume dele. Não sei como é que calcula o volume de esfera. 3πr ao cubo, eu acho. 3πr ao quadrado ao cubo, volume? Não sei. Enfim. Densidade é isso. É a massa do átomo dividido pelo volume que ele ocupa. Ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a transformação do elemento, da substância formada por aquele átomo, do ponto líquido para o ponto gasoso. E ponto de fusão, do ponto sólido para o ponto líquido, do ponto líquido para o ponto sólido, enfim. Ou seja, densidade, ponto de ebulição e ponto de fusão são conceitos que vocês já viram antes. E vão ser propriedades periódicas que também vão se repetir nos átomos. Aí o Dan perguntou, eletronegatividade é o oposto de eletroafinidade? Não, Dan. O que é? Eletroafinidade é uma energia. Eletronegatividade é uma tendência. São duas coisas diferentes. Normalmente elas estão andando em conjuntos. Então eu não posso dizer que elas são opostos. Eu posso dizer que elas estão meio que trabalhando uma junto da outra. Uma do lado a lado ali. Batman e Robin. Batman e Romeu. É isso aí. Então ali, ladinho a ladinho. Eletroafinidade é uma energia e eletronegatividade é uma tendência a adquirir elétrons. Tá legal? É só isso. Agora, uma coisa que eu quero estabelecer com vocês é uma relação entre essas propriedades. Que relação é essa? Vamos lá. Se eu tenho um átomo que tem um raio atômico muito grande, o raio atômico do átomo é gigante, gigante mesmo. Imagina um átomo absurdo que tem um raio atômico muito grande. Vocês acham que nesse raio atômico, a energia de ionização dele para o elétron que está mais distante vai ser mais baixa ou mais alta que outros átomos que têm um raio atômico menor? Deu para entender a minha pergunta? Você tem um átomo que tem um raio muito grande. A energia de ionização dele, que é a energia que eu preciso dar para tirar um elétron que está mais longe,
vai ser maior ou menor que átomos que têm um raio atômico menor? Menor. Dan falou menor, Leandro falou menor. Alguém discorda? É porque ele tá grande, né? Então ele é mais fácil de retirar, né? Exatamente. Se está mais longe do núcleo, o que significa? Quer dizer que a força que o núcleo tem sobre aquele átomo é mais longe. O núcleo não consegue, ele fica lá, vem cá, moleque, vem cá, vem cá. Ei, moleque, desce daí, pô, ei, ei. Não. Aí, o que acontece? O moleque fica indo embora. E aí é mais fácil você arrancar o elétron de lá. Agora, nos casos em que o raio atômico é menorzinho, a força de atração do núcleo é muito maior. Então é mais difícil de você tirar esse elétron. Logo, se o raio atômico de um átomo é muito grande, a energia de ionização dele, que é aquela energia que você precisa fornecer para tirar um elétron, é muito menor. Beleza? Agora, se o raio atômico é menor, a energia de ionização é maior. Pegaram essa relação? Sim. Se alguém não entendeu, pode falar, sem problema nenhum. Sem medo de ser feliz. Ô, Pita, o que tem a ver densidade? Densidade não tem muito a ver não, Leandro. É mais uma característica que o vestibular gosta de cobrar, mas não tem uma relação com as outras propriedades mesmo. Tá, beleza. É só a massa pelo volume. Ô, Pita, então é quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização? Exatamente. Okay. E o contrário é verdade. Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. E aí, pensa comigo. Se o raio é muito pequeno, outro exemplo, o raio é muito pequeno, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil desse átomo pegar um elétron? O que vocês acham? Mais Se um raio é fácil. pequeno, mais fácil? Mais difícil? Não, mais difícil. Se ele é pequeno, é mais difícil pensar. De pegar um elétron de outro átomo, por exemplo. Se um raio pequeno, não, é mais de pegar elétrons dele, de pegar Não. átomos dele. O que eu quis dizer foi mal. Eu quero dizer outro exemplo. Esquece esse negócio de energia de ionização. Se um átomo tem um raio pequenininho, é mais fácil ou difícil desse átomo pegar elétrons de outros átomos que estão por aí no espaço, no ar, enfim. É mais fácil. Mais fácil. É mais fácil. Boa. É mais fácil. Isso aí, pessoal. Vocês pegaram. Por quê? Porque se o raio é menor, quer dizer que é muito mais fácil ele arrancar um elétron que está com um átomo de raio maior, justamente porque ele está mais próximo do núcleo. Se o elétron está mais próximo do núcleo, a força de atração vai ser maior. Aí o Dan falou que depende da camada de valência. Sim, a camada de valência está relacionada ao raio do átomo. Então, tem a ver uma coisa com a outra. Camada de valência mais baixas quer dizer que o raio é menor. Camada de valência mais altas quer dizer que o raio é maior. Então, querendo ou não, vai diferenciar. Pode falar, Fernanda. Ô, Pita, me embolei. Quanto mais longe do núcleo, é mais fácil ou mais difícil de tirar elétron de outro átomo? De tirar, vamos lá. Pensa assim, eu tô falando do átomo de oxigênio. Sim. Se eu que tô fora do átomo quiser arrancar um elétron que tá dentro, é mais fácil tirar porque o raio é muito grande. Beleza? Uhum. Ok. Agora, quando o raio é muito grande, é mais difícil desse átomo que a gente está falando roubar elétrons de outros átomos. Que a força de atração vai ser menor. Entendi. Beleza? Beleza. Tá bom. E o que é essa capacidade de roubar elétrons de outros átomos? Não é eletronegatividade? Não é isso que a gente está falando? Capacidade, tendência de roubar elétrons de outros átomos é eletronegatividade. Ou sejamos, seja menos. Se o raio atômico for muito grande, a tendência de roubar elétrons é menor. Logo, a eletronegatividade é menor. Se o raio atômico for menor, a eletronegatividade é maior, porque a tendência de roubar elétrons é maior. Ou seja, é mais fácil de roubar elétrons de outros átomos. Entenderam a diferença também? Deu para sacar? Se o raio é pequeno, a eletronegatividade é alta. Se o raio é grande, a eletronegatividade é baixa. Beleza, pessoal? Tudo certo por aqui? Podemos continuar então? Vamos lá. E agora, como é que a gente pode ver isso? Na tabela periódica, existe uma taxa de crescimento em relação a essas propriedades. Existe uma periodicidade dessas propriedades na tabela, por isso que o nome é propriedades periódicas. E a gente vê o quê? Ó? O raio atômico, a tendência dele é sempre
quanto mais para baixo, maior, porque se as linhas é número de camadas, quanto mais para baixo, quer dizer que eu tenho mais camadas. Logo, o raio atômico é menor. Certo? Faz sentido, né? Se tem mais camadas, o raio atômico é maior. Logo, quanto mais embaixo, maior é o raio atômico. E quanto mais para a esquerda da tabela, maior é o raio atômico também. Por quê? Se na tabela eu estou ordenando por número atômico, na direita eu tenho uns números atômicos maiores e na esquerda eu tenho os números atômicos menores. Isso numa mesma linha. Eu tenho 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, aí 19, 20, 21. Na direita eu tenho números atômicos maiores. O que quer dizer isso? Se eu tenho números atômicos maiores, quer dizer que a força de atração do núcleo é maior. Logo, ele vai puxar os elétrons para mais perto dele e o raio vai diminuir. Então, quanto menos elétrons, ou quanto menos átomos no núcleo, eu tenho uma menor força de atração, então eu tenho um raio maior. E quanto mais camadas, maior o raio também. É por isso que o raio atômico na tabela periódica, ele vai crescer sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Como assim crescer? É crescimento em relação aos outros átomos. O hélio tem um raio pequenininho, aí o flúor tem um raio maior que o do hélio, aí do enxofre tem maior que o do flúor, aí do arsênio tem maior que o do enxofre. E assim, os da esquerda e mais embaixo sempre vão ter um raio maior que os da direita e mais em cima. Deu para entender isso? Alguém com dúvidas? E aí, se o raio atômico é o oposto daquelas propriedades que a gente conversou, essas outras propriedades elas vão crescer no sentido inverso. Se o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, as outras propriedades vão crescer ao inverso, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tudo certo? Faz sentido, né? Tá fazendo sentido. Se as propriedades são inversas do raio atômico, quando o raio atômico é grande, a eletronegatividade é baixa, a energia de ioninização é baixa, a eletroafinidade é baixa também, logo, eles são inversos um do outro, grandezas inversamente proporcionais. Então, o fracionamento mais fácil de retirar elétrons, sim, é mais fácil de retirar elétrons porque ele está mais na esquerda e mais embaixo. Calma, raio é da direita para a esquerda, o crescimento, em linha, direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou seja, esses que estão na esquerda e embaixo são os maiores raios atômicos. E o energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade é ao contrário. É da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá bom? Eletroafinidade a gente vai falar melhor quando a gente estiver falando de ligação covalente, mas por enquanto tenham isso em mente. E aí a gente tem aquelas outras propriedades. Densidade é bem engraçado. Densidade, os elementos vão tender a crescer em direção ao ósmio. Meio que como se fosse as setas convergindo para o ósmio, que está aqui no meio, circulado de vermelho. É aquele elemento mais denso da tabela. Ponto de fusão, a mesma coisa, só que em direção ao tungstênio, o Wzinho, em verde aqui, e pontos de ebulição vão convergir em direção ao rênio, que é o que está em azul. Basicamente vão ter essas conversõezinhas. Tipos de elementos, a gente vai falar melhor depois, mas basicamente a gente tem os metais, os ametais e os gases nobres. A gente já conversou basicamente sobre algumas características gerais, né? Enfim, não precisamos se adentrar aqui. E era isso dessa parte da aula. Agora a gente vai para a segunda parte da aula. Alguém tem alguma dúvida aqui? Por enquanto? Respeito aqui? Ô, Peter, deixa eu perguntar. A densidade, a fusão e a evolução, o ponto de ebulição, eles são convertidos tudo para esses elementos, por quê? Tipo, eu sei que eles foram, é como se fosse um sol, né? Tipo, tem aqui, tem um círculo. Mas por quê, hein? Porque, por algum motivo da natureza, eles são os que têm essas maiores características. São os mais notáveis, mas foi percebendo essa periodicidade. Tem a ver com várias coisas, com volume, com massa, com reatividade, enfim. Mas o importante é vocês saberem só isso daí. Tá legal? Beleza. Agora vamos para... Opa, vazou o zap na mesa. Pronto. Aqui. Aula 6, ligações iônicas, que a gente vai falar agora. Beleza? Vamos começar ligações iônicas, mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é ligação iônica, porque a gente está falando disso. Basicamente, a gente vai conversar hoje sobre um tipo de interação interatômica. Interação interatômica é a interação entre átomos. Interatômica, entre átomos atômicos diferentes ou iguais, tá legal?
Para conversar sobre isso, a gente vai falar de regra do octeto, que a gente já comentou, definição de ligação iônica, que é eletronegatividade, que eu falei que a gente ia conversar, as fórmulas e as propriedades dos compostos. Tá legal? Primeiro, a gente tem 3 tipos de ligação interatômica. São elas a ligação iônica, que a gente vai falar hoje, ligação metálica e a ligação covalente, ou também, como ela é chamada, ligação molecular. São esses 3 tipos que a gente vai trabalhar ao longo das aulas e são os que a gente tem que saber. Tá bom? Iônica, metálica e covalente. Ou molecular também, mesma coisa. Aí, regra do octeto. A gente já falou na última aula o que é regra do octeto. Alguém consegue me lembrar, basicamente? Só rapidinho? É o número de ligações para o átomo estável. Não, é o número de ligação, não. É o número de átomos na camada de valência para o átomo estável. Exatamente. Regra do octeto é uma regra que fala que, basicamente, para os átomos ficarem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na sua camada de valência. É a regra que segue de acordo com os gases nobres. Tendo em mente que os gases nobres são os elementos mais estáveis e possuem esses 8 elétrons na camada de valência, assumiu-se que tem que ser igual a eles, tem que ser estáveis iguais aos gases nobres. Mas, prestem atenção, que estabilidade não é a mesma coisa que neutralidade. Neutralidade tem a ver com positivo ou negativo, se é mais 2, se é menos 2, se é menos 3, enfim. Isso são cargas do átomo. Se o átomo não tem carga, ele é neutro. Estabilidade quer dizer o sistema organizacional e estrutural do átomo. Ou seja, o átomo pode ser estável e pode ser neutro. O átomo pode ser estável e pode ser mais 2, como o cátion, pode ser estável e ser menos 2, como o ânion. Ou seja, a estabilidade não quer dizer que é igual à neutralidade, tá bom? Isso é aquele lance de metal com metal? Isso. É isso aí, Dan. A gente estava falando disso. E aí, basicamente o conceito é isso, que a gente já comentou na última aula, certo? Os átomos, eles tendem a ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Na última camada não, na camada de valência. Para poder atingir a estabilidade. Esses são a distribuição eletrônica dos gases nobres de acordo com a camada, né? Pode ver que todos os gases nobres, menos o hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. E o hélio, ele tem exatamente somente 2, porque ele não tem como ter mais. E como ele é um gás nobre, ele fica estável com esses 2. Tá bom? E basta lembrar, existem algumas exceções às regras do octeto, que a gente vai falar na próxima aula. Mas exceções significa o quê? Que o átomo, ele vai ser estável e ele não vai atingir a regra do octeto. Ele não vai ter 8 elétrons na última camada. Ele vai ter mais ou menos. Mas, no geral, para os átomos ficarem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na última camada. E, Pita, se o átomo não tiver 8 elétrons na última camada, o que ele vai fazer para ficar estável? Ele vai justamente fazer interações interatômicas. É isso que eu ia falar. E essas interações interatômicas é como se fosse um manejamento de elétrons. Eles vão brincar com os elétrons entre si, fazer uma brincadeirinha ali de elétronzinho entre 2 átomos diferentes, entre mais átomos, ou iguais, e vão atingir essa regra do octeto. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as ligações iônicas, que é uma das formas que os átomos encontraram para atingir a regra do octeto. E as ligações iônicas, elas são realizadas normalmente por metais e ametais, ou seja, entre metais e ametais, ou entre metais e hidrogênios. São esses tipos de átomos que fazem ligações iônicas. Eles são metal com ametal e metal com hidrogênio. Beleza? Esses compostos vão se juntar e vão formar compostos iônicos. E como é que eles fazem para ficar estáveis com essa ligação? O que eles vão fazer de diferente? Por que eles vão ficar estáveis fazendo essas ligações? O que acontece é que um átomo vai doar elétrons para outro. Eu tenho um átomo X doando elétrons para o átomo Y. Aí, se um átomo X que doa elétrons tinha mais de 8 elétrons na camada de valência, ele vai doar até ele ficar com 8, vai ficar estável. E o átomo Y que está recebendo, e provavelmente tinha menos de 8 elétrons, vai receber até ficar com 8 e ficar estável também. Entenderam? É por isso que estabilidade é diferente de neutralidade. Nesse caso aqui, a gente tem um átomo perdendo e outro átomo ganhando elétrons. Então eles estão virando íons. Por isso que o nome é iônica. Eles estão se transformando em íons. Um está se transformando em cátion e o outro está se transformando em ânion.
Um está doando, está perdendo elétrons, o outro está ganhando, está recebendo elétrons. Beleza? É isso que acontece numa ligação iônica. Um doa, o outro recebe. É um rally rola do caramba na ligação iônica, mas todo mundo sai feliz, né? É isso que importa. E aí, o que acontece? Essas ligações iônicas, elas vão envolver 3 conceitos, que foram os conceitos que a gente conversou agora. Afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, é a mesma coisa. Energia de ionização e eletronegatividade. Por quê? Lembra que a gente estava falando agora? Facilidade de arrancar elétrons, facilidade de ganhar elétrons, tendência de ganhar elétrons. Lembram disso? Ou seja, pensem comigo. Eu tenho 2 átomos. Um tem muita facilidade de perder elétrons. E o outro tem muita tendência a ganhar. Quem vai doar para quem? Quem tem facilidade de perder vai doar para quem tem capacidade de ganhar. Ou quem tem capacidade de ganhar vai doar para quem tem facilidade de perder. O que vocês acham? Quem perde dá para quem ganha. Exatamente. É só isso. Ou seja, quem tem a energia de ionização mais baixa, ou seja, quem é mais fácil de arrancar elétrons, normalmente vai doar esses elétrons para quem tem a eletronegatividade mais alta, para quem tem essa capacidade mais alta de receber elétrons. E naturalmente isso acontece e os 2 átomos ficam estáveis. Lembrando, eles não ficam neutros, eles ficam estáveis. Beleza? Tá. Opa, eu tô abrindo o chat. Suave. E o que acontece? Normalmente, quem perde elétrons são os metais e quem ganha elétrons são os ametais. O que significa? Lembra na tabela periódica, no crescimento lá? Aqui, ó. Opa. Aqui. Lembra que a gente viu que na esquerda embaixo, normalmente é eletronegatividade mais alta e na direita em cima, ou esquerda embaixo, eletronegatividade mais baixa, raio atômico muito alto. E na direita em cima, eletronegatividade mais alta, raio atômico muito baixo. Vocês lembram disso? Que eu acabei de falar? Então, o que acontece? Quem que tá na esquerda? Quem que tá na esquerda? Não são os metais? Quem tá aqui são os metais, ó. Sim. Todos esses aqui são metais. Metais alcalinos terrosos, metais de transição externa. Esses átomos, eles têm eletronegatividade muito baixa. Logo, quando eles entram em contato com os ametais, que já têm uma eletronegatividade mais alta, o que acontece? Esses átomos acabam doando elétrons. É quase como se os mais eletronegativos roubassem esses elétrons de graça e os caras falassem, pode pegar, velho, leva tudo logo, quer outro, pega outro também aqui, até ele ficar de boa. Aqueles elétrons ali estão sendo um peso para ele. Os metais estão carregando elétrons que eles não querem carregar. Para atingir regra do octeto, os metais, normalmente o quê? Eles têm mais elétrons do que deveriam. Então, eles têm que perder elétrons para atingir a regra do octeto. Então, eles falam ali, por favor, leva, velho, leva tudo logo, leva aí, pega esses elétrons, não quero esses elétrons, não aguento mais esse faz na minha vida. E aí, eles vão doando elétrons para os ametais. Esses ametais, eles querem elétrons. Eles têm menos elétrons do que é o necessário para atingir a regra do octeto. Então, os ametais normalmente têm 6 elétrons, 5 elétrons na camada de valência. Aí eles veem o metal ali dando sopa. Daqui. Aí o metal fala, pode pegar. O metal vai, pega o elétron e fica instável com a regra do octeto, com 8 elétrons na camada de valência. Normalmente virando ânion, ganhando elétrons. E o metal vira um cátion, ficando estável com 8 elétrons na camada de valência também. E ficando safe. Todo mundo fica suave. Um doa elétron, outro recebe. Alguma dúvida até aqui? Faz sentido, né? Um cara quer perder, ele dá, o outro cara quer ganhar, ele rouba. Só isso. Milena, o que você tá falando? Não, que você perguntou, deu pra entender, eu falei que tava de boa. Beleza. Leandro? Ô, Pita, eu queria te perguntar sobre... Porque, assim, faz muito sentido se eu for parar para pensar, porque se eles são metais, eles têm mais tendência a perder, e aí eles viram um cátion, porque eles ficam mais não positivos, eles perdem mais elétrons. Faz total sentido agora na minha cabeça, muito obrigado. Mas eu não tenho pergunta, só queria te falar que se era isso mesmo, tá? Suave. Mas exatamente isso. Os metais, eles querem virar cátions, eles querem perder. Porque eles têm 10, eles têm 11 elétrons na camada de valência, e eles querem perder esses elétrons para ficar só com 8.
E os ametais, eles têm 5, 4, 3, 2 elétrons na camada de valência, e eles querem ganhar mais para ficar com 8 também. Tudo bem? E é por isso que existe essa eletronegatividade, e a eletronegatividade cresce mais da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aí o flúor é o elemento mais eletronegativo na tabela. Só que, agora a gente vai entrar numa coisa. A eletronegatividade, diferente de energia de ionização e eletroafinidade, ela vai crescer também da esquerda para a direita, de baixo para cima, mas nos ametais ela vai ter uma discrepância um pouco maior. Não tem um padrão, tipo assim, entre oxigênio e cloro, quem que é mais eletronegativo? Entre nitrogênio e cloro, quem que é mais eletronegativo? É meio difícil você entender isso. É um pouco complicado. Então, existe um macete, aquele macete, famoso macete, aquela famosa diquinha, para você decorar a eletronegatividade. Você tem que saber quais são os elementos mais eletronegativos. Nem sempre você vai ter essa tabelinha te dando o número de eletronegatividade de cada um. Tem que saber. Essa ordem que está aqui embaixo, ó, FONCLBRISCPH, ela é uma ordem que você já tem que chegar no vestibular sabendo essa ordem. E como é que você faz isso? Peter, eu vou escrever no braço. É isso, escrevo no braço, na perna, boto aqui dentro da cueca, já é suave. Então, você pode fazer isso, mas existe aquela diquinha de sempre, aquele macete para você decorar qual que é a ordem dos elementos negativos que eu aprendi no meu 9º ano do ensino fundamental e eu nunca mais esqueci. Qual que é esse macete? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Eu acho que nessa sequência de slides, eu não escrevi esse macete. Foi em outra sequência de slides que eu acabei não escrevendo. Mas eu vou escrever para vocês aqui no chat. Ó. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Aqui. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Escreve no seu caderninho. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Vocês vão usar isso tanto em exercício que vocês não vão esquecer mais. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. É tranquilo. Vocês vão usar isso bastante no exercício. Não vai ficar fácil de decorar. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Vai ficar fácil. Eu decorei no 9º ano mesmo e eu nunca mais esqueci porque é algo que você sempre vai estar usando. Vai estar reutilizando muitas vezes. Então, esses elementos mais eletronegativos você tem que saber. Porque quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade para saber, quem que é mais eletronegativo? O flúor ou o oxigênio? O flúor ou o nitrogênio? Você não vai ter como ir lá na tabela olhar. Até que dá para fazer isso, mas decorando o macete é mais fácil. Entre o enxofre e o fósforo. E aí fica tudo sob controle. Aí flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, hidrogênio. Faltou o 6 cervejas, né? Virizei. Mas enfim, sempre que você tiver, fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora, você chega na prova, vira a prova de calça e escreve, fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Chegou na prova de vestibular, você escreve isso, você nunca mais esquece. Você faz a prova inteiro tranquilaço. E aí é isso, você tem que decorar isso, vocês vão decorar isso fazendo exercício. E é bem tranquilo. Então podem escrever no caderninho quantas vezes vocês quiserem, que uma hora vocês vão decorar. Tá bom? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. É isso. Aí, retículo cristalino iônico. O que é o retículo cristalino iônico? Nas ligações iônicas, existe essa doação de elétrons, certo? Eu tenho um metal, normalmente, doando para um ametal. E o que acontece? Esse metal que está doando elétrons, ele vai estar doando elétrons para um átomo. Eu tenho um átomo doando elétrons para um átomo. Às vezes eu vou ter um doando elétron para 2, ou então 2 doando elétron para 1, enfim. Mas é uma relação direta entre átomos. Contudo, vai ter uma organização específica desses átomos dentro da substância. Que organização específica é essa? Essa organização é o retículo cristalino iônico. O retículo cristalino iônico, ele não é nada mais do que a forma como os átomos se organizam em uma ligação iônica. Eu vou ter sempre átomos virando cátions e outros átomos virando ânions. Concorda comigo? Todo mundo concorda que na ligação iônica eu tenho cátions e ânions, obrigatoriamente? Eu tenho um doando, outro recebendo. Então eu tenho que ter cátions e ânions. Essa
E essa formação de íons é o que dá o nome à ligação iônica. Então, o que vai atrair os átomos entre si não é a doação de elétrons. Não é porque eu estou doando elétron para o Leandro, não é porque eu estou doando docinho para o Leandro que o Leandro vai virar meu amigo. Eu chego na aula assim, eu dou 3 balas de 7 balas pro Leandro, o Leandro não vai pegar as 3 balas e vai falar, pô, Pita, gostei da bala, vou ficar com você. Não é bem assim. Ele vai ficar comigo porque eu sou legal. Então, como é que eu trago isso para os átomos? Não é porque eu tenho um cátion dando elétron para o ânion que o ânion vai ficar próximo dele. O cátion, quando ele dá o elétron, ele fica positivo. O ânion, quando ele recebe elétron, ele fica negativo. E os átomos vão se atrair porque eles são positivos e negativos e opostos se atraem na física e na química. Entenderam? Não é porque eu estou estabelecendo uma ligação iônica com um átomo que ele vai ficar perto de mim. Ele vai ficar perto de mim não porque eu doei elétrons para ele, mas porque eu fiquei positivo e ele ficou negativo. Logo, se eu fiquei positivo e ele negativo, a gente vai ficar perto um do outro porque o oposto se atrai. Deu para entender? E é por isso que os retículos cristalinos são formados. Eu vou ter sempre um átomo positivo ou um átomo negativo atraindo átomos opostos. E essa atração normalmente vai acontecer em formas estruturais geométricas. No caso aqui do NaCl, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Os átomos positivos vão atrair os átomos negativos e eles vão formar como se fossem cubinhos, vão formando cubos. Tipo aquele cubo que você faz com palito de dente de juba. É isso. Eu não sou tão fácil assim, eu preciso de pelo menos 6 elétrons. É basicamente isso. E aí, quando eles vão se juntando, um é positivo, vai atrair 6 átomos negativos, vai ficar perto dele. Aí o outro átomo que é negativo vai atrair outros 6 átomos positivos, e assim por diante. E essas atrações formam estruturas geométricas. No caso do cloreto de sódio, é um cubinho. Vai ter formas como no NaO2, onde não é um cubo, é como se fosse um pentágono, um hexágono em forma geométrica, bem loucaço lá. Mas enfim, aqui eu tenho 6 átomos positivos ligados a 6 átomos negativos. Eu tenho um átomo positivo ligado a outros 6 átomos negativos, e cada átomo negativo está ligado a outros 6 átomos positivos. Como que isso fica conectado? Por atração polarizada. Positivo atrai negativo. É isso. Um monte de cubinho um lado do outro. Exatamente. Eles vão se atraindo, vão se juntando, formando vários cubinhos. E é por isso que o sal de cozinha, é por isso que o grão de areia, você não consegue achar uma parte minúscula. Porque ele já é formado por grãos menores. Os grãos menores de areia são formados por outros grãos menores. E aí você não consegue quebrar esses grãos. Beleza? Sempre vai ter um momento que vai ter um cubo. Você não tem como quebrar 100% das ligações interatômicas. Tá legal? E aí, nas ligações iônicas, como a gente está falando, a gente sempre vai ter metais doando para ametais. Normalmente são cátions doando para ânions. Normalmente não, sempre são cátions doando para ânions. E aí, esses cátions que doam elétrons, que normalmente são os metais, vão se relacionar com os ânions que recebem elétrons, que normalmente são ametais, ou até mesmo hidrogênio. E aí, existe um padrão de doação e de recebimento de elétrons. Os metais alcalinos da primeira família, eles sempre, escreve aí, sempre, escreve na testa, sempre. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Sempre. Dá para ver? Não cabe tudo que minha testa é pequena. Os metais alcalinos sempre vão doar um elétron nas ligações iônicas. Sempre, sem exceção. Metal alcalino sempre vai doar um elétron na ligação iônica. Metal alcalino terroso sempre vai doar 2 elétrons na ligação iônica. Metal alcalino sempre doa 1 elétron, metal alcalino terroso sempre doa 2. É isso. Sempre. Não tem exceção. Beleza? Alumínio sempre vai doar 3 elétrons nas ligações iônicas. Também não tem exceção. Alumínio sempre vai doar 3 elétrons. Agora, nos ânions, eu também tenho algum padrão. Pera, Pita, mas e os outros metais? Os outros metais, eles vão alterar um pouco. Os outros metais não têm um padrão fixo. Vai variar. Mas esses aqui que a gente está falando são padronizados. Então, decorem esses que os outros a gente vê depois. E os ametais, que normalmente formam ânions, eles são quem?
o grupo de nitrogênio, eles têm tendência a ganhar 3 elétrons. O que significa tendência? Quer dizer que não é sempre. É na maioria das vezes, eles vão ganhar 3 elétrons. Os elementais calcogênios vão ter tendência para ganhar 2 elétrons. Novamente, não é sempre. E os halogênios e o hidrogênio sempre vão ganhar 1 elétron. No caso, quando eles são ânions, né? Sempre vão ganhar 1 elétron. Então, essas partes aqui de ligação iônica, decorem isso que o resto fica mais fácil depois. Tá bom? Aí a gente conversa um pouquinho sobre as outras ligações na próxima aula. E, por enquanto, eu quero que vocês façam os exercícios que eu passei da tabela periódica e propriedade periódica na última aula, que eu acho que eu não coloquei na descrição dessa aula, mas eu vou colocar depois. Mas já está no outro slide passado. E nesse slide tem alguns exercícios de ligação iônica. Tentem fazer isso se vocês conseguem, que eu acho que vocês conseguem fazer a grande maioria. E os que vocês não conseguem, deixem que na próxima aula, qualquer coisa, vocês vão conseguir. Tá legal? É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê novamente na semana que vem. E agora fiquem com a Isa, que já está aí magnificamente. Então, pessoal, um beijo. Até a semana que vem. Beijos, beijos.